O que é o fundão eleitoral? Para que ele serve? Ele deveria existir de fato? Adianto logo que esse papo não é um papo simples. Muita gente acha que é muito fácil criticar, concordar, discordar, mas o buraco é mais embaixo e tem muita coisa envolvida. A gente vai tentar explicar aqui neste vídeo todas essas questões e responder essas perguntas, tá certo? Mas antes, roda a vinheta aí, boy! Pessoal, antes de qualquer coisa, eu peço, por favor, que vocês cliquem aqui no like, tá certo? Se vocês, obviamente, gostarem do vídeo, mas não fica só no like, não. Deixa aí teu comentário, criticando, elogiando e tudo mais, o que você quiser. Compartilhe com seus coleguinhas este vídeo e também inscreva-se no nosso canal. Fazendo isso, o Por Alto Podcast vai se tornar conhecido, a nossa mensagem vai invadir aí vários ouvidos por Pernambuco e é justamente isso que a gente quer, tá certo? Então, por favor, faz aí agora. Bota teu celular no silencioso aí, ó. Eita, irmão, esqueci. Então vamos lá. Resolvemos gravar esse vídeo aqui porque ele é muito importante. E ele é importante justamente porque ele afeta a tua vida e afeta a vida de Moá, tá? Gosta de política? Gosta. Pronto. Essa questão afeta diretamente a tua vida. Não gosta de política? Não gosta. Não interessa. Ela afeta da mesma forma. Então você, gostando ou não gostando de política, deve se interessar por essa questão. O fundo eleitoral, carinhosamente chamado de fundão eleitoral, foi criado em 2017 pela Lei 13.487, tá certo? Se trata de um orçamento, um monte de reais, tirado do dinheiro público para financiar a campanha política. Tanto é que o seu nome oficial é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Acertei. A primeira eleição que contou com o uso desse fundo eleitoral foi a eleição de 2018, tá certo? Contou com basicamente 1,7 bilhão de reais. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o aumento do fundão eleitoral para quase 2 bilhões de reais. E agora, em 2022, foi aprovado junto com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o aumento do fundão eleitoral para 5 bilhões de reais. Pasmem, dinheiro, né não? Muito, né? Bastante. Então, o que acontece? Por que esse fundo eleitoral foi criado primeiramente, tá? Não sei. Em 2015, o STF, Supremo Tribunal Federal, proibiu a doação de empresas para as campanhas políticas. E por que houve essa proibição? Porque eles acreditam que essas empresas elas vão influenciar e interferir muito na política brasileira se elas forem a principal fonte de renda desses políticos, das campanhas políticas. Então, para evitar, tá certo, que os empresários votem pelos seus próprios interesses, eles proibiram o financiamento de campanha por essas empresas. E até que é verdade, tá certo? A gente precisa ter essa sensibilidade, essa sinceridade de acreditar que o empresário, obviamente, vai votar no candidato que defenda os seus interesses, tá? Até a gente mesmo, que é pessoa física, vota no candidato que defende o nosso interesse, entendeu? Eles, obviamente, que vão também. Isso é um fato, tá? Mas a gente precisa deixar uma coisa muito clara aqui. Empresariado, tá certo? Ou financiamento empresarial não define eleição. Porque a gente teve agora, na última eleição, em 2018, para presidente, obviamente, tá? Geraldo Alckmin, que ficou em quarto lugar, na verdade, entre os candidatos à eleição presidencial, mas foi a campanha que mais teve dinheiro. Então, não é porque você vai ter muito dinheiro que você vai se eleger. Não. Existem várias outras coisas que envolvem a eleição de um candidato. Não é somente dinheiro. E isso ficou muito claro na eleição de 2018, não somente pela eleição de um presidente, mas também pela eleição de vários deputados que não fizeram uso do dinheiro do fundo eleitoral para se elegerem. Então, com isso, eles acreditam que vão democratizar as eleições. Ou seja, aquele dinheiro que o empresário doava para as campanhas não vai existir. O que é que vai acontecer agora? Vai existir um fundo
público que vai financiar a campanha de todos os políticos de todos os partidos. Isso eles chamam que vão democratizar as eleições. Só que aí a gente tem um problema gigantesco. A ideia que eles têm de democratizar as eleições, de distribuir esse recurso para todos os partidos, para todos os políticos, e assim, todo mundo vai competir de igual para igual, não acontece na realidade. Na verdade, passa bem longe disso. Entendeu? Assim como uma empresa, ela financia uma minoria e uma minoria vai sair beneficiada e vai sair na frente de muita gente, com o fundão eleitoral, uma minoria também é beneficiada. Tá? Quanto maior o partido, mais influente os políticos, mais dinheiro eles vão ganhar. E a gente tem aí já nos registros de alguns jornais que esse fundão de 5,7 bilhões, quem vão ser os maiores beneficiados é o PT e o PSL, que vão ganhar milhões de reais. Enquanto partidos pequenos e políticos pequenos mal vão ver o cheiro do dinheiro. Por exemplo, se eu, que sou desconhecido, quiser me candidatar por um partido pequeno, tá certo? Eu não vou ver o dinheiro que esses caras veem. Então, eu não vou estar num pé de igualdade para competir com eles. Eu vou estar bem... Eu vou estar... Bem mais distante. Eu vou ter bem mais desvantagem. Então, não. Eu vou ter bem mais desvantagem que o político grande, tá certo? Com renome. Então, daí a gente já vê a injustiça e que não existe essa democratização toda que eles dizem, tá certo? Então a gente já vê aí furos nos dois sistemas de financiamento, tanto por empresas como também pelo financiamento público, tá certo? Não existe financiamento perfeito. Vai ter sempre furo, faltas, falhas. Só que com o fundão eleitoral, os erros, as injustiças, as falhas são escandalosamente terríveis, tá certo? E é preciso deixar isso muito bem claro. E agora pensem, nós já damos muito dinheiro para esses políticos. Eles ganham de salário milhares de reais e ganham mais milhares de reais com benefícios, com privilégios. Tá? Além disso, além do salário que eles ganham dos privilégios, tem um fundo partidário que já dá muito dinheiro para os partidos. E aqui vale diferenciar. Não confundam fundo partidário, que já existe desde 1960, com fundo eleitoral. São coisas distintas com finalidades diferentes, tá? Mas elas têm uma coisa em comum. E o que é essa coisa? É muito dinheiro tirado do dinheiro público para entrar no bolso desses políticos. Mas e então? O que é que a gente vai fazer? Também não sei. Pode ou não pode existir? Não sei. O financiamento de empresas deve ou não deve voltar? Como é que eu posso? Sei! Como eu falei no início, é complicado a gente concretizar uma ideia. Mas a gente vai tentar criar um consenso aqui. A partir de agora é a opinião do Por Alto, tá? Nossa opinião. O fundão eleitoral não é uma coisa apenas do Brasil. Várias outras democracias espalhadas pelos mundos, ó. Quantos mundos existem? Pra gente colocar aqui no roteiro. O fundão não é uma criação do Brasil. Várias democracias, muito mais bem consolidadas e mais firmes e mais maduras que a nossa, têm o financiamento público. Não tem o nome, fundo eleitoral, mas tem o financiamento público de campanha. Estados Unidos, Alemanha, França, todos eles têm o financiamento público de campanha. Só que de uma forma diferenciada, e é aí que entra a nossa ideia. Tá? A gente tem por modelo, de exemplo, a Alemanha. E é muito interessante o que acontece na Alemanha. Não tem esse financiamento público avantajado que a gente tem aqui, 5 bilhões. Não, não é assim que acontece na Alemanha. Como é que funciona? Existe um financiamento público, as empresas também podem financiar seus candidatos, existem também financiamento de pessoa física, ou seja, qualquer pessoa comum pode doar para o seu partido, pode doar para o seu candidato, como existe aqui no Brasil também. Só que qual é o diferencial? A cada €1 doado por pessoa física, por pessoa comum, como eu e você, que não tem empresa, pessoa física, o Estado doa mais €1. Por exemplo, se Adiel vai ser o candidato,
Aí eu simpatizo com as ideias que Adriel representa. Então eu dou para a campanha dele, como militante, R$ 1. Através da minha doação de R$ 1, o Estado doa mais R$ 1 para a campanha de Adriel. E isso faz com que Adriel, que é um político, busque mais, se interesse mais, apele mais para o financiamento voluntário do público, da militância, e menos para o financiamento de empresas que, consequentemente, vão ter a sua influência política reduzida, tá certo? Não por força do Estado, tá certo? Mas pela força do próprio político, por esse próprio sistema eleitoral que foi desenvolvido. Isso poderia ser copiado pelo Estado brasileiro, que liberasse o fundão eleitoral, mas que o valor do fundão não fosse tão exacerbado como é hoje, e que fosse utilizado de forma inteligente, mais justa, tá certo? Para ajudar, de fato, aqueles políticos que mais precisam, porque é uma realidade, pessoal. Se eu, Tiago, fosse tentar me candidatar, tenho desejo de mudar a situação do meu país, eu não vou ter dinheiro para construir a minha campanha. Eu não vou ter dinheiro para comprar santinho, para fazer divulgação, tá? E eu preciso de muitos votos. Então, é necessário dinheiro, ainda mais num país onde nós vivemos, onde tudo é mais difícil. Então, o fundo eleitoral deveria servir para ajudar esses políticos, tá, que estão começando agora. Entendeu? Seria mais justo, seria mais eficaz. Infelizmente não é o que acontece, mas esse deveria ser o objetivo do fundo eleitoral. E também que o Estado estimulasse a doação voluntária das pessoas físicas, dos próprios militantes. Eu simpatizo com tal político, eu vou doar para a campanha dele. Entendeu? Dessa forma não seria necessário tirar bilhões de fundos públicos para financiar a campanha política, se estimulasse mais ainda a divulgasse se estimulasse mais ainda a distribuição e o financiamento voluntário individual de cada cidadão. Também poderia ser liberado a doação de empresas, tá? Se a gente copiasse de forma correta ou criasse algum tipo de sistema, como acontece na Alemanha, as empresas não teriam tanto poder e tanta influência na política, e mesmo assim teriam a sua liberdade de apoiar o candidato que elas desejassem. Eu não acho uma boa ideia essa questão do Estado proibir tal coisa, tá? Mas que criassem sistemas que esse modo de construção política se tornasse mais justo na nossa sociedade. Além disso, tem uma coisa muito importante, tá? Chega a ser óbvio, mas infelizmente não fazem por mesquinharia mesmo. Os políticos, como eles ganham muito dinheiro, né? Eles ganham muito dinheiro mesmo, eles poderiam facilmente tirar R$ 5.000 da sua conta, tá certo? Um valor para doar mensalmente, um valor generoso para doar mensalmente para o seu partido. Dessa forma, no ano de eleição, o partido ia ter outra fonte de renda para investir na campanha política, desafogando, tá, a exploração do dinheiro público para essa questão aí. Quando nós, pessoas comuns, pobres, queremos fazer algum tipo de investimento, nós não tiramos o próprio dinheiro, queremos fazer uma coisa do nosso interesse, nós não tiramos do nosso próprio dinheiro, da poupança, do dinheiro do nosso salário, por que esses caras não fazem a mesma coisa? Hein? Tá na hora de fazer isso também. É o que acontece na Alemanha. Eles investem também nos seus próprios partidos para ter esse retorno nas suas próprias campanhas. É o óbvio a se fazer, é o honesto a se fazer. Claro que tudo que eu estou dizendo aqui até parece uma utopia. Eu estou falando aqui sugestões, ideias, tá certo? Pontos de vista. É óbvio que eu sei que isso não vai acontecer. Pode acontecer? Eu não sei, tá? Mas a gente só está dando aqui a ideia. A gente queria que isso acontecesse. Mas infelizmente no nosso país tudo é muito difícil. Toda a burocracia, toda a corrupção dificulta muito o andamento de melhorias para a nossa nação. Outra coisa que a gente deve pensar é o uso da internet, pessoal. A gente vive no mundo da tecnologia, das redes sociais. Tem candidatos, deputados, como é o caso de Kim Kataguiri do MBL, que ganhou popularidade. Popularidade é um dos pilares para se vencer uma eleição, tá? Não é somente muito dinheiro, é popularidade. Que ganhou popularidade nas redes sociais. É óbvio que precisa ser trabalhado. E eles trabalharam, as pessoas trabalham, tem que se trabalhar o máximo que puderem para desafogar a exploração do dinheiro público, melhor. Então que use a inteligência nas redes sociais. Ganhem popularidade para que seja necessário utilizar menos do dinheiro público para as suas próprias campanhas. Mas a gente sabe que esse dinheiro não é somente para a campanha, né? Mas enfim, isso aí é outra coisa.
que se produza conteúdo, que se vendam mercadorias, mas que utilizem mais as redes sociais como forma de aumentar a popularidade e desafogar o povo, tá certo? De gastar com esse dinheiro, de gastar esse dinheiro nessas campanhas. Enfim, as formas de se evitar o gasto público são diversas. O que não pode acontecer é pegar 5 bilhões do dinheiro público para financiar campanhas políticas sem nenhum tipo de responsabilidade. É fácil? Não, claro que não. A gente não vai vender aqui ilusão, pessoal. Mas é importante pensar. Hoje, a gente vive num país que tem por costume, que tem por hábito tirar dinheiro dos pobres para colocar nos bolsos de políticos que, de fato, mamam nas tetas do Estado. Entra e sai político e o comportamento continua o mesmo, infelizmente. E a gente vê isso com esse caso do fundão eleitoral. Não, eles defendem o fundo eleitoral, eles não defendem o fundo eleitoral. A questão não é essa. A gente explicou que essa questão não é tão fácil e a gente deu aqui ideias e sugestões, tá? Mas é óbvio que 5,7 bilhões de reais para financiar campanhas políticas é uma coisa inaceitável. Até um valor menor, tá certo? A gente não quer nem ver bilhão para financiar a campanha política. Então, esse dinheiro deveria estar indo para áreas básicas e prioritárias da sociedade. Chega, cansa falar isso porque é uma coisa tão óbvia, mas parece que não muda nada. Saúde precária, educação precária e segurança precária. Mas o que eles querem ainda é mamar nas nossas tetas. Porque não se enganem, o dinheiro que está indo para as campanhas políticas é dinheiro público. E como já dizia Margaret Thatcher, dinheiro público nada mais é que o dinheiro do pagador de impostos. Ou seja, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do seu pai, da sua mãe, da sua esposa e assim vai. Nosso dinheiro. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração e até mais ver. Tchau, tchau. Deixa rodando. Pra quê? Não.